Espectros misteriosos estão devastando uma cidade e equipe de forças especiais é enviada para investigar e impedir essa ameaça antes que se espalhe pelo mundo. E aí pessoal, beleza? Hoje temos essa incrível ficção científica do ano de 2016, Spectral. Se a história te deixar com um friozinho na barriga, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Na guerra, o soldado Davis está em uma importante missão e identifica vários corpos no chão. Ele segue atento para qualquer perigo, até que um espectro aparece no seu visor. Ele tira o visor, mas não vê nada de diferente. Assim que ele coloca novamente, o espectro ataca ele. Davis cai no chão e não se mexe mais. Nos Estados Unidos, Klein está em um ferro velho, à procura de um item importante. Quando ele encontra, dirige até o centro de pesquisas. Ele diz para o seu colega de trabalho que encontrou o item que precisava para o seu protótipo. Na sequência, ele usa o conteúdo do cartucho para ativar a máquina que desenvolveu, e seu protótipo atira um raio que explode um bloco de gelo facilmente. Em uma reunião com os executivos, ele diz que o seu trabalho também poderia ser testado em vários outros tipos de materiais, mas eles pedem que, na verdade, o raio seja testado em seres vivos. Klein fica bravo, pois ele não quer que seu projeto seja utilizado como uma arma para atirar em seres vivos, mas o seu chefe diz que é assim que as coisas são na guerra. Ele diz ainda que em um outro projeto de Klein, os óculos espectrais, estão sendo utilizados na guerra que está acontecendo na Europa. Segundo ele, os soldados estão vendo algo de estranho com os óculos e precisam da ajuda de Klein. Por isso, Klein voa até a base militar dos Estados Unidos na Europa e é recebido pelo general James Orland, que explica a situação do país. Eles lutam com alguns tipos de insurgentes da região que apoiam o antigo regime russo. Dentre tudo isso, o mais importante é que a câmera desenvolvida por Klein descobriu algo novo muito misterioso. O general mostra as imagens capturadas pelos óculos espectrais e eles observam um espectro aparecendo, mas ninguém consegue explicar exatamente o que aquilo é. Orland fala ainda que ocorreram alguns casos parecidos com aquele, mas que o último foi o pior de todos. Klein é apresentado a Fran, uma representante da CIA. Depois de jurar sigilo sobre tudo o que Klein vai ver a seguir, todos eles vão para uma área de informações secretas. Então Orland mostra novas imagens e eles assistem o espectro se aproximar rapidamente do soldado, atravessar ele e o soldado cair morto. Em seguida, Fran fala que eles encontraram vários corpos mortos pela cidade da mesma maneira. A teoria do povo sobre tudo aquilo é de que a guerra despertou horrores terríveis, mas a teoria de Fran é que tudo aquilo se trata de uma técnica de camuflagem. Mas Klein diz que eles não têm dados para suportar qualquer teoria e que eles precisam de imagens melhores daqueles espectros. Então ele mostra um dos seus projetos, uma câmera que seria capaz de capturar uma boa imagem das anomalias. Depois disso, fica decidido que ele vai na próxima missão com os soldados, para se aproximar dos fantasmas e conseguir uma boa imagem. Então Mark monta sua câmera no tanque e se encontra com um velho conhecido, o Capitão Cabreira. Pouco tempo depois, Cabreira explica a próxima missão deles. O alvo é entrar em um prédio para resgatar uma equipe retida na zona dos insurgentes. O objetivo é o resgate, mas se forem atacados, devem neutralizar as anomalias. Os soldados ficam apreensivos porque ninguém sabe com que eles vão lidar. Fran e Klein embarcam nos tanques com o restante da equipe de resgate e vão até o local da missão. Chegando lá, os soldados fazem formação dentro do prédio, enquanto a equipe de Klein fica esperando no tanque de guerra, vendo as imagens das câmeras, por caso de conseguir identificar algum espectro. No prédio, eles veem vários corpos mortos e não há ninguém vivo. Eles avançam para o quinto andar e pela câmera conseguem observar alguma movimentação. Eles se aproximam de uma banheira que demonstra registro de movimento, viram lentamente a banheira e encontram um de seus soldados vivo.
Ele diz que o restante de sua equipe está no piso de cima, mas que todos eles foram atravessados por aquela coisa. Mesmo assim, os soldados continuam avançando para o piso superior e encontram mais corpos no caminho. Klein percebe uma movimentação estranha pela câmera de um deles e pede que ele se vire. O soldado vê uma mancha em seu óculos e atira, mas o espectro avança muito rápido e o atravessa. A equipe restante recebe a ordem de usar munição mais pesada para bater aquilo, mas o espectro corre muito rápido e atravessa todos os soldados quase que ao mesmo tempo. Alguns tentam atirar, mas nada impede a anomalia e todos eles são eliminados. Klein diz que aquilo não vai adiantar e que eles precisam recuar. Então, finalmente, a equipe recebe a ordem de recuar e, enquanto correm, Klein prepara sua câmera para conseguir uma boa imagem dos fantasmas. Quando o restante da equipe corre para o lado de fora do prédio, eles são seguidos pelos fantasmas e Klein consegue focar a sua câmera no alvo. Consegue ver claramente a forma daquelas coisas, até que Cabreira atira uma bomba no espectro. Ele acredita ter espantado a anomalia, mas mesmo assim, a anomalia corre na direção de Cabreira e o derruba. Depois disso, todos eles correm para dentro do tanque de guerra e conseguem fugir com poucos sobreviventes. O soldado que acabou de ser resgatado diz que ficou naquela sala por horas com o espectro e que aquela banheira salvou a vida dele. Mas nesse momento, o caminhão é atingido por minas terrestres e eles não conseguem mais seguir caminho nos tanques. Em seguida, Klein leva sua câmera e eles fogem até que conseguem encontrar um abrigo. Todos eles conversam sobre aquilo e falam que não existe possibilidade de se tratar somente de camuflagem, porque conseguia atravessar até mesmo a parede e nem mesmo munições pesadas podia impedir. É nessa hora que Klein diz que quando olhou eles pela sua câmera, tinham forma humana, mas que simplesmente não tem nenhuma explicação. Eles então levam a câmera para um local alto para que possam observar as anomalias. Eles conseguem ver que os espectros estão por toda parte, mas eles não conseguem se aproximar mais do prédio porque tem ferro espalhado ao redor de todo o edifício. Então eles percebem que alguém colocou aquela barreira e que não estão sozinhos. Eles vasculham o prédio e, depois de uma troca de tiros, invadem uma sala, mas encontram apenas duas crianças. Eles não falam a mesma língua, mas Fran consegue traduzir e eles dizem que estão sozinhos naquele local. Os soldados descobrem que ali tem uma torre de transmissão e que os insurgentes ouviriam qualquer comunicação com a base deles, mas mesmo assim eles tentam entrar em contato com a base. Enquanto isso, Klein conversa com as crianças e descobre que foi o pai delas que colocou o pó de ferro ao redor do edifício. Enquanto eles conversam, a criança menor imita os fantasmas e diz que eles são, na verdade, almas perdidas, os Arataris, e diz ainda que é por causa da guerra. A menina mostra para Fran e Klein o corpo de seu pai, que havia falecido tentando colocar a barreira no prédio. Klein encontra um papel no bolso do falecido escrito Mazarov. A menina explica dizendo que aquele é o local onde começaram as mortes dos Aratari. Algum tempo depois, todos eles discutem as estratégias para sair daquele local até o ponto de encontro com o resgate deles. Klein tem a ideia de usar o pó de ferro para fazer granadas e de transformar sua câmera em uma espécie de lanterna, o que permitiria que todos eles vissem os espectros. No dia seguinte, todas as armas já estão prontas até que eles observam uma movimentação estranha do lado do beco. Projetam a lanterna e observam muitos espectros que imediatamente começam a pular na direção deles. Eles rapidamente começam a evacuar, pois o prédio começa a se manifestar das anomalias. Klein guia o caminho usando a lanterna até que os fantasmas começam a voar na direção deles rapidamente. O grupo atira as granadas de ferro e isso impede o avanço dos espectros temporariamente. Eles continuam correndo enquanto atiram granadas, mas os espectros avançam rápido demais e conseguem atingir alguns soldados. Então, os soldados fazem uma enorme fumaça de ferro e os espectros não conseguem atravessar ela, mas por muito pouco tempo. Eles entram em um ônibus, mas percebem que a lanterna deles estragou. Nesse ponto,
eles estão totalmente encurralados e não conseguem mais enxergar mais anomalias. Em desespero, tanques equipados com as lanternas projetadas por Klein chegam ao local. Eles iluminam toda a área e muitos espectros são revelados. O grupo que estava encurralado começa a fugir, enquanto os tanques atiram nos fantasmas. Os soldados saem dos tanques de guerra e atiram enquanto avançam, mas os espectros também avançam em alta velocidade e derrubam todos eles. As anomalias continuam avançando na direção dos tanques de guerra e atacam eles até conseguirem destruir todas as lanternas. O grupo está novamente às cegas quando percebem que a criança mais nova se distanciou deles. A menininha corre atrás do seu pequeno irmão e nesse momento o espectro passa pelo garoto e o derruba. As anomalias estão quase alcançando todos os demais até que um helicóptero chega. Eles correm para o helicóptero e para impedir o avanço dos espectros, Klein usa suas granadas de ferro que são espalhadas pelo vento. No helicóptero, eles recebem a notícia de que não vão voltar para a base, pois ela também foi comprometida. Eles chegam até um bunker que está refugiando vários civis. Fran e Klein percebem que a menina está ferida e enquanto tratam ela, Klein faz mais perguntas sobre o pai dela. Ela diz que seu pai trabalhava com cerâmica, fazendo recipientes para Mazarov, a central elétrica de onde vieram os Aratari. Orland chega no local com as forças armadas e diz que poucos homens sobreviveram. Em seguida, eles discutem sobre o que vão fazer, pois tudo é inútil na luta contra os espectros. Klein diz que não sabe o que eles são. Ele diz que as anomalias não conseguem atravessar cerâmica, pois não conseguiram atravessar aquela banheira, e nem a armadura do tanque, que também é de cerâmica. Ele diz que aquilo é artificial e não sobrenatural. Ele explica que há um estado produzido pelo homem, o condensado, e que esses elementos possuem as mesmas características dos Aratari. Ele fala ainda que para criar o condensado é necessário muita energia, o que está disponível na central elétrica Mazarov. Segundo ele, tudo aquilo não passa de uma arma que foi produzida e que, por ter sido produzida, também existe uma maneira de destruir com as armas certas. Klein diz que vão construir essas armas naquele bunker e depois vão até Mazarov para destruir todo aquele mal pela raiz antes que tudo piore. Um pouco depois, todos os soldados buscam todos os equipamentos que possuem e procuram por materiais que Klein precisa para construir as armas. Então ele trabalha na produção de todas as armas que disparam um pulso de energia capaz de decompor os condensados. Pouco tempo depois, todos eles estão prontos para partir até Mazarov. Eles embarcam nos helicópteros e, chegando lá, um primeiro grupo desembarca e assume posição para identificar o primeiro condensado. Assim que eles identificam o primeiro elemento, os soldados disparam o primeiro tiro e confirmam a primeira baixa dos condensados. Quando confirmam que as armas realmente funcionam, todos os demais soldados descem do helicóptero e distraem os condensados, enquanto a equipe de Klein e Fran se infiltram dentro de Mazarov. Assim que entram lá, eles usam a lanterna e imediatamente identificam os primeiros elementos lá. Para fugir, Klein e Fran se separam de sua equipe e continuam seguindo o caminho para se infiltrarem na elétrica. Eles chegam a uma sala e observam vários condensados sendo produzidos. Também veem que os pesquisadores estavam analisando pessoas e imprimindo elas em condensado. E tudo isso está acontecendo em larga escala, porque muitos condensados estão sendo produzidos. Eles encontram a identificação do cientista-chefe e usam o cartão na máquina de controle de operações para tentar realizar o procedimento de encerramento de emergência. Do lado de fora, os espectros começam a se reagrupar e a revidar o ataque dos soldados. Fran traduz o procedimento de encerramento e Klein inicia o procedimento, mas enquanto isso, a cela de todos os condensados que estão ali no local começam a se quebrar à medida que ele desativa as travas. Do lado de fora, os espectros têm vantagem na luta e começam a derrubar vários soldados, um por um. Ao mesmo tempo, enquanto Klein desativa as traves,
Fran atira nos condensados que se libertam. Mas no momento em que Klein usa todas as traves, nada acontece. Então ele percebe que há uma grande haste que ainda não puxou. Um dos soldados dispara contra os espectros várias armas ao mesmo tempo e causa uma grande explosão. No mesmo instante, todas as celas dos condensados são quebradas e eles são libertados. Imediatamente, Klein consegue puxar a última haste e consegue finalmente desativar todos os condensados que começam a desaparecer. Klein e Fran descobrem uma nova sala na elétrica e percebem que toda a pesquisa se baseia em pessoas de verdade. Cada um deles era uma pessoa de verdade, nem mortos e nem vivos. Klein diz que eles estão sofrendo e desativa as máquinas de cada um deles. Logo em seguida, todos eles são resgatados de helicóptero. Fran e Klein conversam enquanto observam o exército sendo enviado para Mazarov para investigar tudo o que eles desenvolveram naquele local e também tentam fazer o mesmo. Klein diz que não quer voltar ali novamente. Por fim, Klein se despede deles e vai embora. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal para acompanhar as melhores histórias. Deixe seu joinha e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo recap.